Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo. Estamos começando mais uma aula da nossa série Mecânica dos Fluidos Fácil e Descomplicada, desmistificando a mecânica dos fluidos. Essa é a aula 27, Análise Dimensional e Semelhança, parte 1. Nesta aula a gente vai ver mais um conceito dentro da mecânica dos fluidos, cujo principal objetivo é poder, que é a teoria da semelhança, né? Aonde através de um modelo pequeno a gente consegue, estudando, né, um modelo pequeno, a gente consegue prever qual o resultado num equipamento grande. Imagina, por exemplo, uma turbina lá de Itaipu, né, gigante, da casa de onde o rotor tem diâmetro na casa dos 8 metros, imensos, e aí você ter que construir um diâmetro dessa magnitude para poder ver qual é o comportamento, né? Então não seria viável economicamente. Então, através da análise dimensional, que é o resultado final né, através da semelhança, que é o resultado final dessa disciplina, dessa parte da disciplina, a gente vai conseguir, são as ferramentas que nos permitirão prever justamente quais são os comportamentos do equipamento grande, analisando um equipamento pequeno. Isso é muito comum do ponto de vista prático, principalmente quem trabalha na área de projetos aí, ligados de alguma forma à engenharia mecânica. Nessa aula 27, a gente vai estar falando principalmente das grandezas fundamentais e as grandezas derivadas. Introdução, né? Então, em muitos problemas da engenharia mecânica, a resolução por métodos analíticos pode ser muito difícil e trabalhosa pela quantidade de variáveis. Bom, vamos traduzir isso aí. O que a gente quer dizer? Muitas vezes, você tem tantos problemas, tantas variáveis que influenciam no problema, que o desenvolvimento um equacionamento de forma matemática, ou seja, analítica, através de uma teoria, é muito complexo. Então, um dos exemplos que a gente vai estar citando é a força de arrasto, né, que depende da viscosidade do fluido, depende do diâmetro da coluna, depende da velocidade e entre outros fatores da viscosidade e por aí vai. Então você tem um determinado problema, que é a força de arrasto, que é decorrência ou influenciado por várias variáveis. E a maneira mais simples, digamos assim, de conseguir equacionamentos é através da parte experimental. Então, através da parte experimental, você consegue o equacionamento, se é que podemos dizer assim, desses fenômenos, né? Então, a análise dimensional é exatamente isso, é a teoria matemática, ou seja, eu saio de uma coisa experimental, utilizo uma teoria matemática que me permite tornar o resultado daquela minha experiência mais útil, mais usável, digamos assim, de maneira que eu consiga aplicar em diversos problemas da engenharia mecânica. Então ele permite a gente racionalizar, que é justamente racionalizar a pesquisa. Então eu estou fazendo uma pesquisa, estou analisando um determinado fenômeno e em função desse fenômeno eu consigo, utilizando a análise dimensional, eu consigo equacionar, né? Eu vou ter os chamados números adimensionais que me darão parâmetros para análise, né? Então, e esses parâmetros é que eu vou estar utilizando entre um modelo pequeno e o equipamento grande para estar justamente fazendo essa previsão. Com base no meu estudo do equipamento pequeno, eu consigo prever o que vai acontecer no meu equipamento grande. Então a teoria da semelhança, que é, né, a principal consequência aqui desse assunto que a gente vai estar abordando, permite a resolução de certos problemas através da análise de modelos, como a gente acabou de comentar. Antes da gente prosseguir, a gente tem que definir o que são grandezas fundamentais e grandezas derivadas. Provavelmente você que está aqui fazendo o curso de engenharia mecânica, o curso de mecânica dos fluidos, seja no curso ou fenômeno de transportes, né, que também aborda esse assunto, pode ser você sendo aluno da engenharia mecânica propriamente dito, ou da civil, ou da engenharia elétrica, que eu fiquei sabendo esses dias que também vê essa disciplina. E aqui
você já deve ter visto em física a respeito dessas grandezas fundamentais e derivadas, mas não custa nada a gente relembrar, né? Então, para a gente descrever um determinado fenômeno, é necessário construir funções que interliguem grandezas como espaço, tempo, velocidade, viscosidade, massa específica, temperatura. Aí vai depender, óbvio, né, do tipo de problema que está envolvido e qual é a relação entre eles e quais são os parâmetros ou as grandezas que influenciam e são influenciadas dentro do meu problema. Então, analisando essas grandezas, a gente verifica que essas grandezas não são totalmente independentes, ou seja, seria mais ou menos qual a relação entre a temperatura e a corrente elétrica, né? Então, você não tem, nesse caso, você não tem nenhuma relação, então elas são totalmente independentes. Mas quando a gente, várias grandezas que a gente for tratar, a massa em si relacionada com a força, ela tem uma relação que é a aceleração da gravidade, né? Então, a força-peso é relacionada com a massa justamente com a aceleração da gravidade. E assim outras grandezas também, elas são múltiplas, né? Elas têm relação com aquelas que a gente considera como base. Então, aqui na mecânica, vamos deixar bem claro, né, na termodinâmica a gente vai ter mais, né, vai entrar a temperatura, pelo menos, mas aqui dentro da mecânica, aonde a gente vai considerar regime permanente, escoamento com a seção, né, uniforme na seção, e outras considerações que a gente já vem fazendo, a gente tem basicamente três grandezas chamadas independentes, das quais se relacionam a todas as outras. E no caso, a gente vai ter que escolher quais são essas três grandezas chamadas fundamentais. No caso, em tese, pode ser qualquer uma. Eu posso falar que é a viscosidade, a força e sei lá, né? E vou inventando moda aí. Mas o mais comum é a gente fazer, se delimita entre dois tipos. E essa base que a gente vai estar escolhendo é a chamada aí base completa da mecânica. Então, dentro da mecânica, vamos ter três grandezas que através das quais a gente vai conseguir definir todas as outras grandezas. Bom, então no caso aqui, a gente opta então ou pelo sistema ou pelo conjunto força, comprimento e tempo, ou massa, comprimento e tempo. Como eu disse, poderia ser qualquer conjunto, né, como eu citei agora há pouco. Mas o mais usual é trabalhar com força, comprimento, tempo ou com massa, comprimento, tempo. No nosso caso aqui, a gente vai estar usando força, comprimento, tempo. Por quê? Bom, no caso, porque eu quis. É basicamente isso, não tem uma explicação, digamos assim. No caso do livro do Franco Brunet, é o método que ele utiliza e a gente está adotando também como referência. Poderia ser massa, comprimento e tempo. Então vai depender aí do gosto do freguês, né? Não tem assim, o motivo não, depende do que cada um acha mais adequado. Para mim o força, comprimento, tempo tá bastante razoável. Então essas grandezas, força, comprimento e tempo, serão as nossas três grandezas fundamentais dentro da mecânica. Vou ressaltar aqui, né? Se a gente for para a termodinâmica, for para a parte de elétrica, vão surgir outras grandezas que serão necessárias para a gente descrever, né, o fenômeno. Lá na eletricidade vai aparecer o ampere, vai aparecer o ohm e por assim vai, né? No caso da mecânica é força, comprimento e tempo. Todas as outras vão ser chamadas grandezas derivadas, porque eu consigo descrever todas elas a partir dessas três aqui chamadas de grandezas fundamentais. E elas podem ser relacionadas com as grandezas fundamentais por meio das equações da mecânica. E a equação monômica, que seria uma equaçãozinha, que se relaciona a uma grandeza derivada com base completa, é chamada de equação dimensional. Então, se eu tenho lá, por exemplo, força igual a massa vezes aceleração, essa seria a minha forma, ou minha equação monômica, que a gente vai traduzir isso em FLT. E
essa equação é chamada da equação dimensional. Bom, vamos fazer um exemplo, né? Aqui no caso do exemplo, tá assim, escreva a equação dimensional da massa específica. Então adotaremos aqui, né, como eu comentei, o FLT. Então a massa específica, ρ, é igual a massa vezes, dividido pelo volume. Bom, o que é a massa? Bom, a relação entre a massa e a força é da equação de Newton. Força é igual a massa vezes aceleração, ou, né, se a gente separar a massa, que é o nosso interesse agora do nosso estudo, massa é igual a força dividido por aceleração. Mas o que é aceleração? Bom, a aceleração é dado pela taxa da velocidade por tempo, então metros por segundo ao quadrado. Se eu for falar em termos de FLT, F eu não tenho nada, que eu não tenho força, eu tenho comprimento e eu tenho tempo dividido, né? Tá no denominador. Então, por isso, o que seria o L dividido por T ao quadrado, então fica LT menos 2, ou seja, eu transferi a parte de baixo para cima. No caso, então a massa vai ficar força dividido pela aceleração, então vai ficar F dividido por LT ao quadrado, né? Que o finalmente disso vai ser F vezes L menos 1, que estava embaixo, passou para cima, a gente inverte o sinal, e o T, que estava positivo, menos 2, passa para cima, menos 2. Bom, e o volume? Bom, volume é o comprimento ao cubo, né? Então, por isso, L ao cubo. Daí, a gente fica, ρ é igual a massa sobre a massa dividida pelo volume. Então, fazendo, né, a equação dimensional, vai ficar ρ igual F, porque a massa, né, que a gente acabou de ver ali, FL menos 1, T menos 2, então vai ficar L, FL menos 1, T menos 2, dividido pelo L3, né, que é dividido pelo volume, L3. Daqui, jogando o L3 para cima, vai ficar. Então, a massa específica, em termos de equação dimensional, vai ser F vezes L menos 4. O L menos 3 estava embaixo, passou para cima, então ficou menos 3 com menos 1, menos 4. Vezes T elevado a menos 2, que é o que já estava lá na nossa fórmula lá embaixo. Bom, pessoal, a gente então abordou de forma rápida, de forma direta, a parte da análise dimensional. A gente vai estar usando isso lá nos teoremas dos πs, né? Então é importante entender como que a gente chega em cada um deles. Tudo vai depender do conjunto de variáveis que você escolheu. Então, nos nossos exemplos, a gente vai estar usando força L, força, comprimento, tempo, que é o FLT, né? Dependendo do livro, adota o MLT. Então é só uma questão de escolha. A gente utilizou então como bibliografia o livro do Franco Brunetti, Mecânica dos Fluidos, e o do Fox McDonald, Introdução à Mecânica dos Fluidos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dê um joinha, compartilha, ajuda-nos a divulgar o canal. Espero que vocês tenham gostado aí. Um abraço e até a próxima.